Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Boa noite. Quem falou por último? Particular aí. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Espírito de Deus, te desejamos. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando no seu coração, na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós continuamos, permanecemos na Tua presença, Senhor, e queremos clamar agora a direção do Teu Espírito Santo, Deus, sobre essa palavra, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Deus, e que nós possamos, Senhor, ser impactados pela Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, falar, Deus, aos nossos corações nessa noite. Continuamos assim, Senhor, te dando liberdade, Pai, move os corações, abra, Senhor Deus, os ouvidos, Pai, que possam estar tapados para não ouvir a Sua voz, para que caiam, Senhor Deus, as escamas dos olhos também, para que possam te ver e contemplar a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nesse tempo agora, Pai, a liberdade do Teu Espírito Santo, Pai, continue nesse lugar, com graça, Senhor Deus, com a manifestação do Seu poder, de cura, Senhor, de libertação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no mês da família. Vocês vão correr talvez, tá? Fica aí, câmera, não sei não, vocês vão correr atrás de mim talvez. Nós estamos falando no mês da família, começando o mês de família. Mas a palavra que nós temos hoje, ela é para a família, mas ela é uma palavra individual, é uma palavra particular também a você. Assim como nós tivemos um boa noite coletivo e um boa noite particular aqui, a palavra de Deus, ela é coletiva, mas ela é particular também. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração nessa noite, tá bom? E para começar a falar com você, eu quero, inclusive eu vou entrar numa palavra, em algo que eu gosto muito. Quando a gente começou a trabalhar no Encontro com Deus, aliás, antes da gente começar a trabalhar no Encontro com Deus, eu me lembro que eu fui fazer o Encontro com Deus, o pastor Ednilson ainda não era pastor aqui, nós fomos fazer o Encontro com Deus, eu fui fazer na PIB Campo Largo, com a Igreja Sião e a Igreja Betesda, sei lá quantos anos tem isso, uns 13 anos eu acho. E eu me lembro até hoje da ministração de cruz, e falou muito no meu coração. Se você não foi, vá. Se o seu filho adolescente ainda não foi, mande ele nesse próximo encontro, tá? E quando a gente saiu do encontro, eu fiquei sonhando com aquele negócio. Eu falei, gente do céu, eu queria ministrar cruz. Eu queria trabalhar com o Encontro com Deus. E algum tempo depois, o pastor Ednilson veio fazer parte da nossa igreja, há 10 anos atrás, né? E um dia ele me chamou para conversar. Ele falou assim, meu irmão, eu quero te convidar a fazer parte do Ministério Encontro com Deus e eu quero te convidar a ser líder do Encontro com Deus. Eu falei, eita! E a gente vai dividir as ministrações e você vai ministrar a cruz. Eu falei, eita glória! Né? E foi melhorando. E eu ministrei algumas vezes a cruz. E acho que cada vez que a gente abre a boca para falar da cruz e para falar de Jesus, que se entregou por nós, quando a gente realmente abre o nosso olho, quando a gente abre o nosso ouvido e se deixa entregar por essa palavra e ser ministrado por ela, não tem como a gente não se quebrantar diante dele e não se entregar diante da cruz de Cristo. E eu quero falar um pouco, nós vamos falar sobre família sim, nós vamos falar sobre graça, nós vamos falar sobre várias coisas, mas não tem como eu falar sobre graça sem falar... Alcança o meu celular, por favor, Natália. Acho que está aí, não está? Eu não vou mandar um WhatsApp para ninguém, é que eu quero... Um ventinho bateu na folha, eu estou com medo dele voar. Pode deixar ligado, tá? Não tem problema não. Não tem como a gente falar de cruz, não tem como a gente falar de graça, não tem como a gente falar de família sem a gente falar de Jesus. Jesus a gente compreende, não sei se você já parou para pensar sobre isso quando a gente fala de graça, mas a manifestação maior da graça de Deus em nós é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado. E hoje o Espírito Santo dentro de cada um de nós, né? Por causa de Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez, em 1990, eu era adolescente, o pastor estava pregando aqui, o pastor Irineu.
E ele contava muita história. E uma vez ele estava pregando, eu pedi o celular, porque eu lembrei que uma vez ele estava pregando aqui, ele contou uma história assim, que disse que o pastor estava pregando e ele trouxe o sermão e começou a falar, e lá embaixo tinha uma irmã tocando um piano, fazendo um fundo musical, e ele começou a pregar, e Jesus veio e apareceu e disse, eis que vou, e o ventilador soprou no sermão dele e derrubou, e ele ficou desesperado, tentando pegar, e caiu em cima da irmã, me perdoa, minha irmã, não sei o quê. Não, pastor, perdoa o senhor está falando faz tempo, eis que vou, e eu que não saio daqui de baixo, né? Então, aí eu lembrei, esse ventilador soprando, o vento não tem graça nenhuma, né? Mas tudo bem, tem uns aí que ri para ajudar a gente. Mas eu me lembrei dessa historinha que ele contou, né? Por isso eu pus um peso aqui de peso de papel aqui para segurar. Eu quero falar com você então sobre isso, sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Essa risada foi sincera? Quem riu? Foi sincera. Ah, foi sincero, viu? Para a gente falar de cruz, para a gente falar de cruz, para a gente falar de Jesus, a gente precisa voltar lá no começo. Quanto tempo a gente tem Jesus? Tá. Obrigado. Lá no princípio, Deus criou o homem e colocou lá no Jardim do Éden. Essa história todo mundo sabe, é a história de EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Deus colocou o homem no Jardim do Éden. Quando a gente fala homem, a gente está falando de homem e mulher, tá? É do ser humano. Deus colocou o homem no Jardim do Éden. E lá ele colocou várias plantas, e colocou várias plantas frutíferas, e chegou para Adão e Eva e falou assim, olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui. Vocês só não vão poder comer desse fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Há quem diga que é uma maçã. Não acredito que seja uma maçã. Não sei nem se é um fruto, mas a Bíblia diz para eles não comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que eles foram tentados por uma serpente, ou pelo diabo em forma de serpente que estava na árvore e tentou a mulher. E ela, talvez curiosa, talvez desejosa por confirmar se é verdade aquelas palavras que a serpente falou para ela, veja, se você comer isso aqui, não é totalmente verdade o que Deus disse, você pode comer, o problema é que se você comer ela, você vai ser igual a ele, você vai conhecer tudo o que ele conhece, os mistérios deles vão ser desvendados para você. Quem não quer conhecer? Até hoje, a gente fica falando para Deus, né, me revela a sua glória, nos revela os seus mistérios, a gente quer conhecer. E a serpente falou para ela, você vai conhecer o que ele conhece, você vai saber o que é certo, você vai saber o que é errado, né? O que a gente luta para ensinar para os nossos filhos, e o que a gente até hoje, depois de velho, quebra a cara, aprendendo o que é certo e o que é errado. Geralmente quando a gente quebra a cara é porque a gente foi para o lado errado, né? Mas isso acontece com a gente. Não deveria, não precisaria, mas aconteceu. E ela foi, experimentou, e ela foi até o seu marido, até Adão, e olha, que fruto bom aqui, que a serpente falou para mim, para a gente comer, e a consequência é boa, porque a gente vai entender a mente de Deus, a gente vai entender o que é certo e o que é errado e tal. Veja, experimente. Ele foi, experimentou também, e a Bíblia diz que eles sentiram vergonha quando eles olharam um para o outro e viram que estavam nus. E a Bíblia diz para a gente que Deus, ele descia todas as tardes, os finais de tarde, na viração do dia, para visitar Adão e Eva e ter um diálogo com eles e perguntar como foi o dia, se comeram bem. E naquele dia, quando eles comeram daquele fruto, que se envergonharam da sua nudez, eles talvez ouviram os passos de Deus andando ali sobre as plantas, sobre aqueles gravetos quebrando no jardim, e eles pensaram, Deus está vindo, e agora a gente está pelado, vamos se esconder. E acharam uma moita e se esconderam atrás da moita, e Deus chegou e começou a procurar, Adão, Eva, onde vocês estão e tal, e procurou como se não soubesse, e Adão, todo sem jeito, grita lá de trás da moita, a gente está aqui, Senhor, mas por que vocês estão escondidos aí? A gente está com vergonha, a gente está nu, a gente está pelado. Vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Agora vocês sabem que vocês estão nus. E então aí a gente vê mais para frente, Deus mata um animal, sacrifica um animal, tira a pele daquele animal, faz uma roupa para eles, para cobrir a nudez deles.
E eu gosto de ver esse sacrifício desse animal como uma já representação do sacrifício de Cristo na cruz por nós. O primeiro sacrifício de sangue já foi ali no Éden para cobrir o pecado e a vergonha do homem e da mulher. Então eles pecaram. E eles ficaram com vergonha e começaram a se esconder de Deus. E a consequência do pecado também é uma história de EBD, todo mundo sabe. Gênesis 3, de 22 a 24, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem passou a ter vergonha, e a consequência do pecado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E até hoje sim, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas ali no Éden a gente já consegue ver uma estratégia nova de Deus, para que o homem não morra eternamente. Então, ao invés de matar e já condenar Adão, e comprometer toda a sua criação, as nossas vidas até hoje, ele não mata Adão ali, no momento, na hora do pecado. Ele expulsa Adão da sua presença, ele joga Adão para fora, tira Adão e Eva para fora do jardim e coloca um querubim na porta do jardim, onde dá caminho até a árvore da vida, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem daquele fruto da árvore da vida, eles seriam eternos pecadores, porque eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles eram puros. Eles até poderiam comer até então da árvore da vida, pelo que dá a entender. Você pode comer de todos os frutos, menos desse do conhecimento do bem e do mal. Chegaria talvez um ponto que eles comeriam aquele fruto da árvore da vida. Se eles não tivessem comido do fruto do bem e do mal, eles seriam eternos, viveriam bem, sem pecado. Mas como eles comeram aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, e passaram a ter discernimento do que é certo e é errado, mas eles não tinham força para vencer o que é errado, e continuavam a fazer o pecado, Deus tirou eles, para que eles não comessem daquele fruto, e vivessem eternamente, como homem e mulher pecadores. Então Ele tira eles do jardim do Éden. Talvez nós poderíamos ter nascido no jardim do Éden, talvez você não precisasse pensar, amanhã é segunda-feira, tenho que levantar cedo, ou de madrugada, e vou ter que trabalhar. Talvez você ia falar assim, puxa vida, vamos nos encostar nessa árvore, nesse matinho, vamos dormir, e amanhã a gente levanta e colhe uma frutinha e vai comer, e vamos brincar com as crianças e com os animaizinhos. E assim seria, mas não é. Por causa do pecado do homem, a palavra de Deus diz que Deus mandou Adão para fora e falou, através do suor do seu corpo, com o suor do seu corpo, você vai comer o pão. E também trouxe palavras para as mulheres. Talvez tenha alguma aqui com cólica, né? Ela disse que a dor do parto também seria consequência do pecado. Ele disse que a serpente morderia o calcanhar do homem, mas ele disse que o homem pisaria na cabeça da serpente também. E o filho do homem pisa na cabeça da serpente. Glória a Deus. Então eles foram lançados, e foi colocados querubins na frente, na entrada do jardim, para que não tivessem acesso ao caminho que levasse à árvore do fruto da vida. O que são os querubins? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre os querubins. A gente hoje fala tanto de anjos, né? Querubins e serafins, e os profetas têm visões, e anjos com asas sobre o trono, e anjos com asa no altar, e sobre a arca da aliança, da presença de Deus. E cada um tem, assim como nós, como homens e mulheres, como trabalhadores, nós temos hierarquias dos nossos chefes, assim no mundo espiritual os demônios têm hierarquias, também os anjos têm as suas hierarquias. E alguns estudiosos dizem que na hierarquia dos anjos os querubins estão em segundo lugar, um pouco abaixo dos serafins. Os querubins são seres espirituais como os anjos que servem a Deus.
Êxodo 25, 19 a 21 diz assim, que a tampa da arca da aliança tinha a imagem de 2 querubins que cobriam a arca com suas asas. O tabernáculo e o templo também eram decorados com figuras de querubins. Na Bíblia, os querubins estão sempre ligados à presença e à glória de Deus. Aí começa a pesar. Deus colocou querubins no caminho que levavam eles até dentro do Éden e até o fruto da árvore da vida. E os querubins na Bíblia, eles estão ligados diretamente à presença de Deus. Parece que a função dos querubins é ser uma espécie de escolta de honra da glória de Deus. A gente vê os querubins nas profecias lá dentro dos templos, com asas, e umas asas cobriam os seus olhos, e com outras cobriam os seus pés, e aquele lugar estava cheio da presença de Deus. E os querubins estavam ali, protegendo aquele lugar. E protegendo o lugar e cobrindo os seus olhos, devido ao tamanho da glória de Deus que estava naquele lugar. E agora o homem foi jogado para fora do jardim, e Deus colocou um querubim, cuidando da porta que entra para o jardim, do caminho que leva ao jardim. E eu lendo e pesquisando hoje, bem hoje mesmo, sobre os anjos, sobre querubins, eu acabei escrevendo uma frase assim, e eu cheguei a essa conclusão. Não sei se você concorda comigo. Se um dia Deus me permitir... Tem gente aqui que já viu anjo. No último encontro, uma molecadinha, né, teve uma palavra lá para os nossos jovens no último encontro com Deus. Uma ministração, gente, foi tremenda. E foi só para os jovens essa palavra. Eu fui correndo para tentar ver, não vi nada. Mas todos os jovens que estavam no encontro com Deus viram anjos naquele lugar. E não queriam voltar para dentro do adoratório. Eu falei, vamos para lá, gente, vamos. Mas está cheio de anjo ali. Eu falei, se eles estão aqui por causa da gente. A gente vai para lá, eles vão junto. E a gente saiu do adoratório, passou por uma porta, por um corredor e foi até outro lugar. E os bobos ali, olha lá eles! Gente, foi desse jeito. E eu tentando ver, não consegui. Acho que é porque eu não era mais jovem. Sei o que é isso, acho que é uma confirmação de Deus, que o meu tempo de juventude já foi. Aí eu escrevi uma frase assim, se um dia Deus me permitir ver um anjo, cadê? Está aqui. Se um dia Deus me permitir ver um anjo, e esse anjo for um querubim, que me permita vê-lo pelas costas, pois se assim for, eu terei passado pela sua guarda, e já estarei em sua presença. A gente vê o querubim, quando o querubim foi colocado na porta do Éden, eu imagino que ele estava virado de costa para o jardim e de frente para quem vinha tentar entrar. Eles estavam ali para impedir a entrada do homem no jardim. Por isso eu falei, se um dia Deus me permitir ver um anjo, e eu tiver um discernimento de que esse anjo seja um querubim, que eu veja a nuca dele. Porque se eu estiver vendo ele de frente, significa que Deus está do outro lado. Que Deus me permita que eu veja ele pelas costas. E o homem foi colocado, foi separado de Deus por um querubim. Eu imagino aí Adão, quando saiu da presença de Deus e andando lá onde ele tinha que trabalhar agora, roçar, preparar as ferramentas para trabalhar, e de repente chegava o fim da tarde e ele falava, está na hora de Deus me visitar. Mas aí ele chegava perto do jardim, tinha um querubim barrando a entrada dele e Deus não vinha até ele. Imagine a decepção de Adão, ao chegar à conclusão de que aquele simplesmente fato dele ter desobedecido e comido daquele fruto proibido de Deus, causou a sua separação de Deus agora. Ele vai até a entrada do jardim procurar Deus e dar de cara com o querubim, com a espada na mão, dizendo, aqui você não é digno de entrar mais. Você está proibido. Deus te proibiu de entrar na presença dele agora, por causa da sua desobediência. E quanto mais o tempo passa, Adão, o problema é esse, quanto aí o tempo vai passando, Adão vai se acostumando com o pecado. Eu acho que de repente passa um mês, passam 2 meses, vão passando anos, talvez nem chega a anos. Adão já esqueceu que do lado de lá daquele querubim tem um Deus. Aí ele fala, quer saber, vou fazer minha casa mais longe para lá, não quero nem ver esse querubim. Ele não vai deixar eu entrar mesmo, vou fazer minha casa lá longe. E ele acaba esquecendo da presença de Deus, e a presença de Deus fica para lá. Um anjo fica aqui e ele fica lá longe da presença de Deus.
E nesse contexto de Deus lá, um anjo aqui e Adão lá, nasce Caim e Abel. E nós entendemos que quando nasce Caim e Abel, eles já nascem num contexto de pecado. Isso nós chamamos de pecado, esqueci o nome, original. O famoso pecado, como que é mesmo? Pecado original. Adão pecou e a partir de Adão e Eva, todos nós nascemos pecadores. E aí já nasce fora do jardim do Éden, Caim e Abel, e nasce em pecado. Já temos uma família destruída. Já temos um irmão que mata o outro irmão. E quando Deus pergunta para ele, onde está o corpo do seu irmão? Ele diz assim, porventura sou eu o cuidador do meu irmão? Eu que tenho que dar conta da vida dele? E Deus está expulsa ele daquele lugar que ele está agora. Você vai lá para o outro lado agora também. Não vai ficar aqui com seu pai e com a sua mãe mais. E a família vai se desintegrando. E o homem vai se distanciando de Deus. E quanto mais o tempo passa, o homem vai se distanciando de Deus e a sua vida vai se destruindo. E aquilo que uma vez lá atrás se tornou motivo de vergonha do homem se esconder atrás de uma moita, olhar para a sua própria mulher que saiu da sua costela, que ele andava com ela todos os dias e via ela da mesma forma e compreendia ela de um jeito. Agora quando ele olha para ela e olha para ele não consegue mais encarar ela e ser encarado por ela e tem que se esconder de vergonha e tem que se esconder de vergonha de quem o criou, a ele mesmo. Antes isso era motivo de vergonha. Com tanto tempo que se passou de um homem se distanciando de Deus, agora esse pecado que era escondido atrás das moitas, são feitas passarelas para que ele desfile e para que o maior número de pessoas possam ver. E isso a gente vê de todas as formas, em todo lugar. A nudez do homem, a nudez da mulher hoje é produto de consumo. É consequência do distanciamento do homem de Deus, da queda do homem pelo pecado. E ainda hoje a serpente tem tentado os homens, ainda hoje nós somos tentados. A gente não acompanha o carnaval, eu espero que você também não acompanhe, mas é impossível a gente não ver, como eu disse, a nudez é um produto de consumo. Por mais que a gente não ligue a televisão e não abra a Rede Globo, a gente pega o celular e quando a gente dá aquela olhadinha no Google, aparecem as notícias. E as primeiras notícias que aparecem é o mendigo com a mulher no carro, é o desfile de carnaval nas escolas de samba, na Sapucaí, é a escola campeã que venceu o carnaval no Rio de Janeiro, onde pessoas incorporavam demônios. Isso é o que o mundo hoje prega como bom, como agradável, como importante, como aceitável. E pasmem vocês, talvez exista alguém aqui que conhece alguma musiquinha do carnaval. Talvez exista alguém aqui que dá um remeleixozinho. Cadê o Ito? Alguns vão saber do que eu estou falando. A gente acaba se acostumando com o pecado. Gente, quando eu era criança, eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha, na época, acho que uns 12 anos de idade, eu fui na casa de uma tia minha, e ela tinha um LP de uma escola de samba. Isso eu tinha, nossa mãe, eu tinha uns 10, 12 anos de idade, há mais de 30 anos atrás. Isso há mais de 30 anos atrás, uma tia minha cristã tinha um LP de escola de samba em casa. Por causa do distanciamento que o homem foi se acostumando e se afastando de Deus. Ah, mas então Deus simplesmente lançou o homem fora do jardim, o homem foi se afastando e ficou por isso mesmo. Acabou, vai morrer e não tem mais o que fazer então. Não tem solução mais. Tem solução. Aí eu vou entrar naquela parte da cruz que eu falei para vocês. A Bíblia mostra para a gente essa história de Adão e Eva, do homem pecando e Deus
pela sua misericórdia, não consumindo eles ali imediatamente, mas afastando o que parece ser um castigo, o que é sim um castigo, mas parece tão ruim, tão mal, é a misericórdia de Deus na vida de Adão e Eva para que eles não sejam consumidos. Sabe, talvez você possa estar passando por alguma coisa tão difícil que você vai falar, isso acha que é o meu fim. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Talvez isso esteja acontecendo para você, com você, para que você não seja consumido. Essa semana eu ouvi o Brunão Morada falar uma frase, eu vou ver se eu vou conseguir lembrar, porque ela me veio na cabeça agora, e vocês sabem que eu esqueço das coisas e pode ser que eu esqueça ela. Mas ele disse mais ou menos assim: o pior do que eu tentar fazer uma coisa com Deus e ela não dá certo, é Deus permitir que eu faça uma coisa sem ela e ela dê certo, sem Ele e ela dê certo. É mais ou menos isso. Talvez você fale assim, eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou orando, e quando eu vou fazer as coisas, mas não dá certo. Aí talvez você pense, eu vou largar da vontade de Deus então, e agora eu vou fazer do meu jeito. E Deus olha e fala assim, tá bom, eu vou permitir que dê certo do jeito que você quer. Às vezes não dá certo quando você quer fazer de acordo com a vontade de Deus, porque não é para dar certo. Porque se o que você acha que é para dar certo, que vai dar certo e que vai ser bom para você, vai ser horrível para você aos olhos de Deus. Por isso, quando você está com Ele, Ele não permite que dê certo, é porque Ele está te poupando de alguma coisa. Quando Deus lança o homem para fora do jardim do Éden, que parece que agora tudo está perdido, Deus está dando mais uma oportunidade para o homem se redimir e buscar uma solução e uma saída pela consequência do seu pecado. Aí a gente vê, através do tempo, a gente como cristãos, e a gente não consegue, não pode esquecer do mundo também hebraico, hebreu, da religião hebraica, a gente começa a ver o povo de Israel, quando Abraão sai da sua terra, que Deus faz uma promessa a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu te levarei a uma terra, eu te mostrarei uma terra onde você deva ir, e Abraão sai sem saber para onde ir, mas confiando em Deus, e Deus começa a conduzir ele por vários lugares, e muitas coisas dão certo, muitas coisas dão errado, mas é ali o propósito de Deus que está acontecendo naquele tempo. E a gente vê nessa caminhada Abraão, Isaque, Jacó, e aí a gente vê o povo de Israel, ainda um povo de tribos, um povo tribal, não um país ainda, uma constituição, não um país montado, mas ainda em tribos, 12 tribos. E a gente vê Deus usando profetas e sacerdotes. Para quê? Por causa daquele pecado lá atrás, Deus usa profetas e sacerdotes para sacrificar animais para a expiação do pecado do homem. Deus dando chance e oportunidade ao homem de ser perdoado dos seus pecados. E nessa caminhada dos hebreus, a gente vê Deus usando profetas para trazer palavra dos céus para eles. Se vocês não se arrependerem disso, vai acontecer isso, isso e isso com vocês. Se vocês continuarem seguindo esse caminho, a consequência vai ser essa na vida de vocês. Deus dando oportunidade ao homem, para o homem sair daquela vida de pecado e novamente voltar para os braços, para o convívio de Deus. E depois a gente vê também juízes, a gente vê reis, a gente consegue ver Davi sendo o maior rei de Israel, no seu tempo foi o maior reino, o reino mais rico. A gente vê Salomão, depois de Davi, o homem mais inteligente, um homem que soube fazer negócios com os países em torno de Israel, e o reino cresceu, mas ele mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, se perdeu nos fins dos seus dias, ao ponto dele chegar e escrever: no fim da minha caminhada, eu percebi que tudo que eu fiz foi como correr atrás do vento. E Deus continua dando oportunidades para o homem voltar a se relacionar com Deus. Até que chega uma hora que Deus olha e fala assim: não é por eles, não é com eles, não é pela vontade ou pela condição deles, é por mim. E ele olha para Jesus e fala: chegou a sua vez, você vai ter que descer lá embaixo agora. E aí Jesus desce,
abre forma, a Bíblia diz que ele abriu mão, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua forma de servo e veio até nós, viver entre os homens, né? E vivendo como homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e foi fiel até a morte e a morte de cruz. E aí culmina no último sacrifício de sangue que Deus usou para tentar buscar e trazer o homem novamente para a sua relação, para o seu relacionamento, para o seu convívio. E agora sim, cabe ao homem, cabe à mulher, cabe a mim e cabe a você decidir. Eu creio nesse Jesus. Eu creio que Deus fez permitiu todos aqueles sacrifícios, tentando naquela época reintegrar o homem ao seu convívio e não deu certo. E eu creio que agora Deus mandou o seu Filho Jesus, que é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, que veio e morreu e viveu, nasceu encarnado, fruto do Espírito Santo em Maria, no nascimento virginal, e morreu e viveu entre nós, e não pecou, sofreu as mesmas tentações, sofreu os mesmos problemas, teve as mesmas dificuldades, mas tomou atitudes diferentes. Jesus nunca precisou trocar pulseirinha. Jesus morreu sendo um homem íntegro e reto. Mas a Bíblia diz que ele morreu e ele não era belo. Quando a gente fala que Jesus morreu sendo íntegro e reto, a Bíblia nos mostra que ele não era belo também. A Bíblia diz que ele era um daqueles que as pessoas olhavam e viravam o rosto para não olhar. Sofrido em dores, experimentado em dores, homem de trabalho, muito trabalho. Isaías 53 diz assim: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Talvez, quando eu leio esse texto, eu olho Jesus, talvez um dos mendigos mais sujos, desprezados e fedidos que a gente pode olhar e enxergar numa das cidades piores do mundo. Não sei se você consegue imaginar algo desse jeito. Mas enfim, ele era desprezado, ele era indigno. Ninguém via algo de bom nele, não tinha nada nele que atraísse alguém. Jesus veio dos céus para morrer por mim e por você, para trazer o homem lá de trás e trazer de volta na presença de Deus. E como eu falei do povo judeu, da religião judaica, eu quero falar um pouco sobre Paulo com você. Jesus, antes de morrer, ele foi crucificado. Antes de morrer, ele foi açoitado. É lógico que foi crucificado também, né? Ele não morre antes para ser crucificado depois, tá? Jesus foi açoitado, Jesus foi espancado, Jesus foi humilhado, Jesus foi arrastado no meio das pessoas, da multidão. Jesus caiu no chão com aquela cruz pesada sobre os seus ombros, até que um homem, um certo José de Arimateia, ajudou ele. Mas agora eu quero falar um pouco de Paulo para você. A gente ouve sobre o sofrimento de Jesus. Paulo e Silas, a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles foram açoitados simplesmente por pregar a palavra de Deus. E mais, olha o que diz Atos 16, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11. 5 vezes recebi açoite dos judeus, uma quarentena de açoites menos um. Jesus apanhou uma vez. Paulo apanhou 5 vezes. Ele fala uma quarentena de açoites menos um, que nos leva a concluir que são 39.
a lei dizia que eles deveriam receber no máximo 40 açoites. E como eles eram os doutores da lei, eles eram muito certinhos para seguir a lei e não podiam errar de jeito nenhum, eles procuravam dar 40 menos uma. Então eles tentavam chegar a 39. Que se caso eles errassem uma, a lei diz que eles já tinham errado, tinham descumprido a lei. E se eles descumprissem a lei, eles estariam humilhando demasiadamente a pessoa que estava sofrendo aqueles açoites. Paulo levou então 5 vezes de 39 chibatadas, ou 40 menos 1. Ele foi açoitado 5 vezes, ele foi preso com Silas, e mesmo lá na cadeia, Paulo tirou um som para Jesus, para Deus, e cantou, né? A gente sabe que ele cantou com Silas, e as cadeias se quebraram, e ele saiu, e ele pôde evangelizar aquele guardião, e ainda declarar nele, né, na vida dele, né? Não se preocupa não, Deus está comigo, tu e a tua casa serão salvos, você e a sua família serão salvos, não se preocupa não. Ah tá, mas então Paulo fez mais que Jesus? Jesus apanhou uma vez, Paulo apanhou 5, e Paulo ele ainda saía se vangloriando, né? Seja alegre, né? Se sinta feliz quando você for perseguido por amor a mim. E Paulo ele saía, a gente vê em alguns textos, eu não me lembro exatamente aonde, que eles saíam e eles se alegravam porque eles tinham apanhado, por mais que eles não queriam apanhar, mas eles tinham apanhado, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus e porque eles estavam pregando o Evangelho. E Jesus, quando pouco antes dele ser sequestrado, vamos dizer assim, preso e ser açoitado, ele chama Pedro, Tiago e João e entra no jardim e convida eles para orar. E você se lembra que por 3 vezes ele vai orar e volta e pega eles dormindo. E nessas 3 vezes que ele sai para orar, ele vai lá e se ajoelha no chão, com a cara no chão, e ora assim: Paizinho, se possível passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E Paulo não fez isso. Paulo não reclamou, Paulo saiu feliz. E Jesus falou: Pai, se possível passe de mim esse cálice. Jesus era homem. Jesus sentia dores, ele sabia o que ele ia passar naquele tempo. Ele estava com medo. A Bíblia diz que o seu suor saiu com sangue. Eu não me lembro o nome, mas tem um nome, hemo alguma coisa. Hemo é de sangue, a outra coisa eu não me lembro do que é. Mas quando a pessoa, é uma doença muito rara, de que quando a pessoa está sofrendo uma angústia muito grande, ela começa a suar muito, o seu batimento cardíaco acelera demais, e algumas pessoas sofrem derrames, outras pessoas sofrem infarto, e o que dá a entender é que Jesus já passou de dar um derrame ou sofrer um infarto, ele suportou tudo isso, mas as suas veias, suas microveias debaixo da pele já não suportavam essa pressão do seu sofrimento, da sua humilhação, da sua dor, da sua angústia, e ele começou a suar, e junto com o seu suor, começaram a vazar sangue na sua pele. E Paulo saiu rindo. Mas o que Jesus estava vendo, e o que Jesus sabia que ia sentir, Paulo não viu e não sentiu. E o que Jesus viu, e o que Jesus sentiu, sabia que ia sentir, e depois ele sentiu, é para que nós não precisássemos sentir. Os profetas sempre falavam do cálice do vinho, do furor de Deus. Você já ouviu falar, talvez você já tenha ouvido músicas que falavam sobre a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, o vinho da ira de Deus. Isaías 51:17 diz assim: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Só os sedimentos do cálice do atordoamento. Jeremias 25:15 até 20 diz assim: Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel,
toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém, às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povos, e segue uma lista enorme de nações, às quais foram profetizadas essas palavras. Todas as nações da terra, o profeta Isaías, Deus falou para ele: tome desse cálice e distribua às nações. Por causa do pecado do homem, por causa da concupiscência da carne, pelo fato do homem se afastar indiscriminadamente da presença de Deus e buscar a revelia, a solução para os seus problemas, e às vezes nem se preocupar com os seus problemas e viver a vida como ele queria. E o que era pecado, já para ele, já era normal e não tinha problema algum mais. Então Deus vem com essa profecia. E quando eu vejo essa profecia em Isaías, eu entendo ela assim como de Atos 2. Há quem acredite que em Atos 2, a descida do Espírito Santo no Pentecoste é só para aquele dia, para aquele tempo. Eu tenho certeza no meu coração que o Espírito Santo que desceu naquele dia, ele está aqui, ele batiza da mesma forma que ele fez naquele tempo. Mas eu acredito também que esse cálice, que essa promessa que Isaías, que Deus colocou e falou para ele: toma e dê para aquelas nações, para todas as nações tomarem. Eu acredito que hoje o mundo experimenta do cálice da ira de Deus. Um pouquinho, meu irmão, um pouquinho, que eu quero que você entenda. Como falou aqui, a palavra me sumiu aqui, mas é só um resquíciozinho. Não é o cálice, é um resquíciozinho, só uma sobrinha do cálice da ira de Deus. Mas Jesus, ele experimentou o cálice da ira de Deus, para que nós não precisássemos. E depois eu te explico isso, para você não ficar encucado. Jeremias 25, de 1 a 7, diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou a profecia a Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando mas vós não escutastes. Também vos anunciou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu caminho, e a maldade das suas ações, e habitai na terra do Senhor, que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante dele, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal, porém não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos, para o vosso mal. Desde o início o homem provoca a ira de Deus, e a consequência é o nosso mal. A consequência é a exclusão da presença de Deus. E a gente viu que lá atrás, desde o início, desde o pecado do homem ali atrás, Deus começa a buscar o relacionamento de novo. Eu te quero de novo, eu quero você comigo, eu quero te visitar todos os dias, eu quero falar com você todos os dias, eu quero te abraçar todos os dias, e você vira, e eu viro as costas, e nós nos viramos as costas para Deus, e fingimos de que nada está acontecendo. Aí Deus começa a dizer: todas as coisas que você tem feito, é para o seu mal. João Alexandre canta uma música que diz assim: Brasil, olha para cima, volta seus olhos para Deus, justo juiz. É uma música muito bonita. E é uma realidade que nós, como país, devemos buscar. Olhar para cima, olhar para Deus. Não olhar para as coisas que são da terra, não com olhos carnais, com olhos terrenos, mas com olhos espirituais. Buscar fazer a vontade de Deus e seguir o que Deus tem mostrado para nós. Isaías 53 diz assim sobre Jesus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si.
E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez a parte mais importante, pelo menos a parte que mais me falou nesse versículo, é o começo dele. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Gênesis 2 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus tirou o homem do jardim, não o matou, não o consumiu, mas permitiu que ele vivesse enfermo, dando a ele chance de se redimir, através do sangue de Cristo, da sua enfermidade. Por isso Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades. O seu pecado e o meu pecado, quando nós o cometemos, quando nós temos consciência do nosso pecado, a partir de que Adão e Eva comeu do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, nós passamos a ter conhecimento do que é certo e do que é errado. E quando nós, sabendo que isso é errado, nós decidimos por vontade própria continuar fazendo, nós estamos simplesmente olhando para Cristo e dizendo: o que você fez por mim não serve de nada, não tem valor nenhum. Eu prefiro viver na minha vida de desgraça, eu preciso viver na minha vida de enfermidade, eu prefiro viver na minha vida de distanciamento com Deus, porque o que você fez por mim, Jesus, não vale nada. Quando nós decidimos, por conta própria, com a nossa razão, fazer o que é errado para mim, o que é errado para Deus, o que é errado para com o meu irmão, o que é errado para com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, eu prefiro continuar fazendo isso. Eu estou crucificando Jesus de novo. O Hebreus, se eu não me engano, diz isso. Você está novamente crucificando a Cristo. Mas aí você está sendo um egoísta, porque Ele já morreu de uma vez só por todas. Agora você quer, cada vez que você pega, você quer pregar Ele na cruz de novo. Eu peco, prego Ele na cruz e me arrependo. Eu peco, prego Ele na cruz e me arrependo. A Bíblia diz que Ele morreu de uma vez por todas. Não precisa nenhuma mais. Mas a gente pensa às vezes que Ele é um fantochezinho, que eu posso continuar pecando e posso pisar nele e escrachar tudo que Ele fez por mim, que Ele está ali para me perdoar. Jesus nos permite, Deus nos permite viver nessa vida de doença espiritual, eu estou falando, que é a consequência do nosso pecado, que é a consequência do pecado de Adão, de Eva e dos pecados que nós diariamente cometemos. Quando a gente fala isso, talvez, eu sei que você não está imaginando que eu estou me colocando num pedestal de santidade e de que nunca peca. Quando eu falo isso é porque nós todos somos sim pecadores, e eu não sei quantas vezes eu pequei hoje ainda, eu não sei quantas vezes você pecou. Por isso sempre quando eu venho dirigir louvor, quando eu venho ministrar alguma coisa, eu sempre falo: coloque o seu coração na presença de Deus, peça que o Espírito Santo de Deus te mostre o que te impede de entrar na presença de Deus agora. O pecado, revele o pecado, porque mesmo salvos, mesmo redimidos pelo sangue de Cristo, nós não deixamos de ser homens falhos e pecadores. Nós continuamos pecando, mas nós temos que nos arrepender. E detalhe, meu irmão, não é continuar pecando sempre o mesmo pecadinho de estimação, não. A gente peca, mas a gente peca, é um escorregãozinho aqui, passou. Sabe a pulseirinha, para que é essa pulseira que a gente troca de braço? É para a gente lembrar onde a gente escorregou. Eu errei aqui, eu falei ali, eu reclamei ali. Eu vou ali, naquele momento eu troco a pulseira. E quando depois eu for trocar a pulseira, eu vou me lembrar: lá eu troquei a pulseira, aqui eu estou trocando de novo. E depois eu chego naquela situação, eu vou lembrar: opa, eu já troquei a pulseira aqui, eu não vou trocar de novo. Quando a gente se refere a pecado, é isso. A gente que é cristão, você que aceitou a Cristo como seu Salvador, você peca sim, mas isso não é uma carta branca para você pecar à vontade. O crente redimido por Deus, ele peca sim, mas ele confessa o seu pecado, se arrepende e deixa de fazer, ele abandona. Ele pode até fazer outra coisa, a Bíblia diz que os pecados se multiplicam. A gente pode até cair de uma outra forma, mas a gente não vai insistir em cair sempre daquela forma. Uma coisa que
a gente, como cristão, é taxado de preconceituoso. E eu vou falar com relação à homofobia, literalmente. As pessoas não aceitam a gente dizer que homoafetividade é pecado. Mesmo eles entendendo que é pecado, eles não aceitam a gente dizer que é. Ah, vocês não pecam então, e o crente mentiroso? E o crente que fala palavrão? E o crente que fala mal do outro? Você dá glória a Deus, você faz não sei o quê, mas a sua língua é mais morena do que você. De tanto pegar sol, que sua língua não cabe dentro da sua boca. Eles falam isso pra gente. É verdade que às vezes a gente fala mal do outro. É? Você fala, Ney? Oxi. É verdade, Ney, que você peca? Oxi. É verdade. Mas, meu irmão, eu não defendo que falar mal do outro é normal. Eu não defendo que a promiscuidade é normal. Eu não defendo que eu posso viver da forma que eu quiser e isso é normal. A única diferença é essa. Aquilo lá é pecado, é. Isso que nós cometemos é pecado, é. Mas eles insistem que aquilo é normal e que eles têm opção de escolher em fazer aquilo ou não fazer aquilo. E nós não temos opção. Quando nós pecamos, nós buscamos o arrependimento e pedimos perdão a Deus. E novamente nós podemos entrar na presença dEle. E é por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós vivêssemos essa graça e essa presença de Deus. Esse cálice da ira de Deus é um dos acontecimentos. Eu não gosto muito de falar sobre os fins dos tempos, Apocalipse. É uma área que eu não gosto, eu acho que muito pouca gente gosta de falar sobre isso. É difícil a interpretação, mas é um dos temas do Apocalipse, o cálice da ira de Deus. Que é o tempo quando Deus virá julgar o povo, e aqueles benditos do Pai, benditos deles serão convidados a entrar aos céus, e aqueles que permaneceram em pecado e resistiram ao Evangelho, serão consumidos e provarão desse cálice da ira de Deus. Serão lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Foi por isso que Jesus morreu, para que nós não experimentássemos isso. A outra coisa que vem falar nesse Apocalipse, uma outra palavra forte, além do cálice da ira de Deus, fala do casamento entre a noiva e o noivo, a igreja e Cristo. É o oposto do cálice da ira de Deus. Enquanto que o cálice da ira de Deus é se afastar da presença de Deus, esse casamento, a boda, é o casamento, é o reencontro da noiva e de Cristo. Por isso nós cantamos muitas vezes, talvez você chega aí, as pessoas ouvem o barbado cantando, eu sou do meu amado e ele é meu e tal, o que é isso? É a igreja cantando, eu sou tua noiva. Isso é a igreja de Cristo esperando. Pode bater, pode entrar. Eu ouço os seus passos chegando. As minhas lanternas, as minhas lamparinas estão acesas. Nós cantamos aqui hoje. Isso nos lembra daquela parábola das 10 virgens. 5 tinham as lâmpadas cheias de óleo e 5 não. Quando estava chegando a hora do noivo chegar, as 5 que estavam sem óleo na lâmpada correram para as 5 que estavam cheias e pediram, empresta um pouquinho de óleo para a gente aqui, porque o noivo está chegando e a gente já secou, nós não temos mais óleo. Ela falou, sinto muito, eu tenho para mim. O meu compromisso é meu e dele. Se você não teve compromisso com ele, enquanto você teve a oportunidade de encher a sua lamparina de óleo, sinto muito, você perdeu o casamento, você perdeu a sua entrada no noivo, com o noivo. E nesse tempo todo, desde lá do povo de Israel até hoje, o povo hebreu até hoje, a gente vê o profeta preparando o caminho para o rei, preparando o caminho para Jesus. A gente vê o profeta preparando o caminho, e hoje a gente começa a ouvir os passos dele chegando. E hoje nós temos a oportunidade de, através do Espírito Santo de Deus, encher as nossas lamparinas, para que quando o noivo chegar, nós estejamos com a chama viva, acesa, e quando ele bater a porta, nós podemos ir lá, com a roupa limpa, com o fogo aceso, e dizer, eu estou aqui, meu amado. E é isso que vai acontecer para aqueles que compreenderam a cruz de Cristo, o Cristo crucificado.
e disseram a ele assim: eu aceito, eu creio nesse Cristo crucificado, que ele veio para me salvar. Sabe, quando Jesus pediu: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, por que parecia que ele tinha mais medo do que Paulo? Porque Paulo simplesmente foi chicoteado. E vou falar para vocês, na cultura lá do povo ocidental, oriental, é comum o cara apanhar, é normal. Você vê o cara batendo lá, até hoje, dá chibatada daqui, dá chibatada de lá. Os apóstolos, quase todos eles foram crucificados, alguns foram decapitados. Era normal no tempo deles. Então Paulo saía rindo: eu apanhei, fui preso, mas estou aqui pregando o evangelho. E Jesus olha para Deus e fala assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E agora a gente consegue entender que quando Jesus diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, é porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele tomou sobre si o castigo que era para nós, mas que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Ele falou: Pai, por que me desamparaste ali na cruz? É porque Ele estava provando do cálice da ira de Deus, porque Ele tomou sobre Ele todos os nossos pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o pecado causa a separação entre Deus e o homem, e Jesus tomou sobre Ele todos os meus e os seus pecados, e agora Ele ali na cruz olha e se percebe sozinho, e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus toma aquele sopo de vinagre, não era um vinagre que ele estava tomando o cálice da ira de Deus. Ele estava separado da glória do Pai. Por isso ele falou: se possível, afaste de mim esse cálice. Não era porque ele ia ter um cravo pregado na mão, não era porque ele ia ter cravo pregado nos pés, não era porque ele ia apanhar, não era porque iam colocar uma coroa de espinho nele, é porque ele sabia que ele tinha saído dos céus, aberto mão da sua forma de Deus, viveu como nós, serviu a todos nós, morreu por todos nós, sem cometer pecado algum, e agora ele ia subir na cruz, e ele ia novamente se afastar da presença do Pai, por causa de nós. Aí ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E ali ele tomou do cálice da ira de Deus, para que eu e para que você não precisássemos tomar. Essa é a revelação máxima da graça de Deus na nossa vida. E como família, e como homem, e como mulher, e como crente, como filho de Deus, eu pergunto para você: você tem sabido viver debaixo da graça de Deus? O que é viver debaixo da graça de Deus? A revelação máxima da graça de Deus é Cristo crucificado, por mim e por você. Sem que nós precisássemos fazer nada, Ele morreu por mim e por você. Mas Ele só pede uma coisa e faz uma pergunta para nós: diante do Cristo crucificado, qual é a sua atitude? Você vai fazer como aquele soldado que olhou para ele e disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus? Ou você vai continuar como a grande parte da multidão que gritou crucifica e que talvez estivesse fazendo festa quando ele estava morrendo? Naquele momento o céu se escureceu, o sol se escureceu, o dia se fez noite, houve tremores na terra e ele morreu. E ele disse: está consumado. Uma palavra minha agora, não bíblica, né? Está revelado. A revelação máxima do Senhor, Pai, para os homens, foi concluída agora. Eu já bebi do cálice, do seu cálice, da sua ira, já experimentei dele, para que eles não precisem tomar. Eu não sei quantos de vocês aqui, talvez você não tinha ouvido essa palavra dessa forma, talvez você nem tenha ouvido falar que Jesus morreu na cruz por causa disso. Sabia que Jesus tinha morrido na cruz? Sabia que Jesus passou por uma via dolorosa? Sabia que Jesus foi judiado da pior forma possível? Mas até então não entendia por quê. Talvez no seu coração era como uma história qualquer. Eu não sei no seu coração como cai essa palavra hoje. Mas uma pergunta que eu tenho para você: se você entendeu essa palavra, e você ainda não tomou uma decisão diante de Deus, eu pergunto para você agora:
você tem uma escolha a fazer. Você pode viver sempre se afastando de Deus. Você pode viver sempre cara a cara com o querubim, onde ele olha para você e diz, aqui você não pode entrar. Ou você pode convidar a esse Cristo, como o ladrão da cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode olhar para Cristo e falar, Senhor, lembra-te de mim. Eu entendi a sua morte, eu entendi o seu sacrifício, eu entendi por que o Senhor fez tudo isso. E agora, quando você chega perto desse querubim, ele vai dizer assim, pode passar, você é chegado do meu Pai. E Deus agora diz assim, você tem liberdade de entrar com ousadia no Santo dos Santos. A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, o véu se rasgou do alto a baixo. E nós temos livre acesso. O querubim, ele está na frente da presença de Deus, guardando a presença de Deus. Mas somente aquele que não aceita Cristo como seu Salvador, somente aquele que não entende a mensagem do Evangelho, que não aceita essa mensagem do Evangelho, o querubim não vai te permitir entrar para a presença de Deus, para o seio de Deus, para a comunhão com Ele. Mas para você que já aceitou a Jesus Cristo no seu coração, Ele tem dito sempre, vinde bendito do meu Pai. E enquanto aquele dia maravilhoso, que Cristo voltará e buscará a sua igreja, não acontece, Ele te proporciona viver nesse lugar aqui, a graça de Deus. E a graça de Deus, quando a gente vive nesse lugar e busca vivê-la nesse lugar, é uma escolha nossa também. É o Espírito Santo que nos diz, que nos mostra, que nos constrange e que nos mostra o que é certo e o que é errado fazer. Quando aquela vozinha vem falando no seu coração, não faça, não experimente de novo, não faça, não vá lá de novo. Você sabe que lá naquele lugar você já caiu. Você sabe que fazendo dessa forma deu errado. É o Espírito Santo ministrando no seu coração. Ouça a voz dele falando ao seu coração. Talvez ele esteja falando no seu coração agora. Se arrependa do que você tem feito até hoje. Abandone o que você tem feito até hoje. Se você tem olhado para frente, o que você tem visto é uma espada de fogo e um querubim olhando para você, é algo te obstruindo a entrada na presença de Deus. Olhe para Cristo agora, para a cruz de Cristo, e diga a Ele, Senhor, obrigado, porque o Senhor tomou do cálice da ira de Deus, porque o Senhor aceitou se afastar naquela cruz ali da presença de Deus e está sozinho naquele momento por mim, para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Meu irmão, a crucificação de Cristo não resume só ali também. A Bíblia diz que porque Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, no terceiro dia Ele ressurgiu, o túmulo estava vazio, e Ele voltou e ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, e Ele foi assunto aos céus em glória, e a palavra de Deus diz agora que aqueles que morreram com Cristo, também com eles ressuscitarão, e a palavra de Deus diz que as dores, as dificuldades, o sofrimento que nós vivemos hoje não se compara com a glória que há de vir. Mas isso é para aqueles que decidirem aceitá-lo. Feche os seus olhos. Eu quero ser direto nessa pergunta para você. Se você ainda não aceitou a Cristo no seu coração, e nessa hora o Espírito Santo de Deus está falando para você, é a sua hora, o seu tempo chegou. Levante as suas mãos. Talvez todos que estejam aqui já fizeram, tomaram essa decisão. Mas se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Espírito Santo de Deus, traz clareza aos corações agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, testificando no coração, Pai, de cada um, Deus. Meu irmão, você, mesmo você, que já é cristão, que já é crente, talvez você
não tivesse compreendido a complexidade e a dificuldade e a dor que Cristo passou na cruz, e talvez agora você olha e fala assim: puxa vida, eu estou levando uma vida miserável, eu estou levando uma vida medíocre diante de Deus, Ele não merece só isso de mim. E você nessa hora acha que você precisa tomar uma postura diante dEle. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, tomar uma posição de coragem e vir aqui à frente, se ajoelhar aqui à frente e orar ao Pai e dizer a Ele: sim, Deus, eu quero ter uma postura diferente diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Se a sua vida de crente tem sido lá fora diferente do que tem sido aqui na igreja, se você tem vivido uma vida dupla, se você acha que você pode ser crente aqui e não crente lá fora, se você acha que quando você está aqui, você tem que ter uma postura, e quando você está lá fora, não, eu tenho que me adequar ao ambiente que eu estou, e aqui para que eu me adeque a esse ambiente, eu tenho que usar palavras diferentes, nem que talvez essa palavra seja uma palavra imprópria para um filho de Deus. Talvez a sua conduta lá fora não tenha sido agradável aos olhos do Senhor, e você acha que hoje você precisa mudar essa postura sua lá fora. Venha aqui à frente, entregue ao Senhor. Não olhe para a cruz de Cristo e diga para Ele assim: você foi crucificado para isso mesmo, eu vou continuar, a minha vida está boa, eu não quero me relacionar intimamente com o Senhor, eu não quero ter um compromisso mais íntimo contigo, eu quero simplesmente vir na igreja e cantar e louvar e receber e ser ministrado, mas eu não quero ter um compromisso com o Senhor. Eu quero ser um crente de domingo. Domingo é glória, domingo é aleluia, domingo é a presença, mas lá fora eu me afasto do Senhor e não tem problema. Se você não quer viver desse jeito, sai do seu lugar e vem aqui. Se você não está satisfeito com a sua vida de cristão, saia daí e venha aqui à frente. O Espírito Santo de Deus está ministrando nos corações. Ore, meu irmão, ore e peça a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo está aqui. Peça que Ele venha ministrar no coração, nos corações. Abra o seu coração e peça que Ele ministre no seu coração. Sim, Deus. Pai, vem, Senhor Deus, nesse tempo agora, remir, Deus, os nossos corações, Pai. Vem tratar, Senhor Deus, os nossos corações. Vem tratar, Senhor, o nosso caráter. Vem tratar, Senhor Deus, os nossos relacionamentos, Pai. Vem tratar, Deus, o meu relacionamento com o Senhor, Deus. Eu quero viver, Senhor, de graça em graça. Eu quero saber e conseguir viver a Tua graça maravilhosa. Mas para isso, Deus, eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu preciso que o meu relacionamento com o Senhor seja, Senhor Deus, transformado. Eu preciso que a minha vida, que o meu caráter seja moldado, que seja semelhante ao caráter de Cristo. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai, nesses corações, Deus. Deus, vem tratar, Senhor Deus, o que tem sido entregue ao Senhor agora, Pai, nessa hora, Pai. Deus, nós cremos, Deus, no Seu poder transformador. Deus, o Seu sangue, o sangue do Seu Filho Jesus, foi derramado naquela cruz, Deus, para isso, Senhor, para nos remir, Senhor, para nos curar, para nos limpar, para nos lavar, Senhor. E pessoas estão aqui agora, prostradas, Senhor Deus, buscando essa cura, buscando, Deus, esse livramento, buscando, Senhor Deus, esta lavagem de alma, de corpo. Vem, Senhor, tratar agora, Pai.
Deus, que levante daqui, Deus, homens e mulheres, Pai, redimidos pelo Senhor, transformados pelo Senhor, Deus, homens e mulheres que se levantem daqui agora, Senhor Deus, com uma postura diferente, com uma postura de santidade, com uma postura íntegra, Senhor, diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor Deus, ministrando, Deus, da sua obra. Continua ministrando, Deus. Continue falando, Deus, o que o Senhor quer falar. Meu irmão, minha irmã, continue aí na presença do Senhor. Não se preocupe com o que está acontecendo ao seu lado. Deixe que Ele ministre no seu coração. Esse é o tempo da ministração de Deus. Esse é o tempo de restauração. Esse é o tempo de uma recuperação do que foi perdido. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você se coloque em pé, que você possa, diante daquilo que foi ministrado nessa noite, tomar uma posição diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ser edificado pela graça. Eu quero viver na graça. Me ajuda, Senhor.